Olá! Hoje a gente escuta muito as pessoas dizerem: estou deprimida, fulano tem depressão, depressão é a doença da moda. Mas a gente também, seguindo os teóricos, os estudiosos, também ouve isso. Depressão talvez se torne, provavelmente se tornará a grande doença, o grande mal do nosso século. Mas você sabe qual é a diferença entre depressão e tristeza? Na minha prática, nesses anos todos de trabalho, eu vejo muito essa confusão. As pessoas estão tristes porque elas perderam um ente querido, porque elas perderam um emprego, porque elas precisaram mudar alguma coisa que era muito confortável na rotina, seja mudar de casa, mudar de bairro, mudar de trabalho, porque os filhos, um filho ou os filhos foram estudar fora, porque o filho se casou e talvez você não tenha gostado muito da pessoa que ele escolheu e você está triste. Mas isso não é doença. A tristeza é uma emoção, é um sentimento natural ao ser humano. A depressão, ao contrário, é uma doença grave, incapacitante, que requer cuidado e bastante cuidado, mais de um profissional nesse cuidado, a atenção, a dedicação da família, de quem está próximo. Ela não é uma doença simples e ela não é uma doença com uma única causa, com um único fator, com um único caminho. Depressão é uma doença séria, grave e precisa ser vista assim. E ela sai prejudicada, esse olhar atencioso, cuidadoso, é prejudicado por essa confusão, por essa banalização, por essa colocação de que depressão e tristeza são a mesma coisa. É muito importante que a gente se oriente, que a gente tenha mais conhecimento, que a gente não negligencie, que a gente não deixe de fazer o diagnóstico de depressão se é depressão, mas que a gente não use o diagnóstico de depressão para reações, respostas naturais ao ser humano. O que tem acontecido, o que talvez gere essa confusão, é que nós somos essa sociedade performática, sociedade do desempenho. Não podemos ficar tristes, não podemos perder nada, não podemos abrir mão de nada. Temos que ser o tempo todo um grande sucesso. E esse sucesso tem que ser publicado. Ele tem que ir para as páginas do Facebook, ele tem que estar no Instagram, ele tem que estar em todas as mídias. Se eu não estou, eu não sou um sucesso. Se eu não sou um sucesso, eu sou um fracasso. E essa sensação de fracasso, essa sensação de não conseguir pertencer ao grupo que se destaca, ao grupo que é o grupo da sociedade, do lugar onde eu vivo, então gera em mim um sentimento de tristeza, de frustração, ao qual eu não estou acostumada e que eu não aceito. E aí a saída é dizer que isso é uma doença, porque aí eu posso ir ao médico, tomar um remédio e resolver os meus problemas, ao invés de arregaçar as mangas e me perguntar: o que falta? Por que eu não estou feliz? O que mais eu posso fazer por mim mesma? Onde está o meu bem-estar, a minha felicidade, o meu prazer de viver? Tomar para si a própria vida. Talvez essa seja uma das grandes dificuldades de a gente distinguir tristeza de depressão. Por eu trabalhar esses anos todos com crianças, muitas pessoas têm me perguntado: criança também tem depressão? Sim, infelizmente sim.
E aí é menos provável que a criança naturalmente esteja nessa competição, já nessa sociedade do desempenho performática por si mesma. A gente precisa fazer então uma avaliação nossa como adultos. Somos nós que estamos cobrando dessa criança um desempenho, uma performance para a qual ela não está preparada? Somos nós que estamos querendo que ela seja alguém que ela não é e talvez nunca será? Né? Que ela seja extrovertida quando ela é mais introvertida, que ela seja popular quando ela é mais discreta, e aí estamos gerando nela um sentimento de inadequação, de inadaptação, de frustração por não conseguir corresponder às expectativas de pessoas tão importantes para ela, afetivamente importantes para ela. Mas pode ser que a criança tenha sim depressão. E aí, provavelmente, ela não vai ter aqueles sintomas clássicos que a gente vê no adulto, de tristeza, de apatia, de falta de prazer com as coisas. Talvez ela vá demonstrar isso com uma irritabilidade desproporcional para as causas, para as situações, um sono irregular, diferente do padrão de sono que ela tinha antes, mas também irregular, custa para dormir, depois custa para acordar, ou dorme muito e qualquer coisinha, qualquer descontentamento, qualquer dificuldade vai dormir, né? Queda no rendimento escolar, alterações na maneira como ela se alimenta, comer demais ou comer de menos, falta de concentração, que talvez se deva a uma preocupação com ela, com a vida, com os pais, com o ambiente. E essa falta de concentração pode levar ao diagnóstico errôneo, equivocado de déficit de atenção, quando na verdade as questões são mais profundas, as questões merecem mais atenção. Então, para concluir, depressão é doença séria, seja em criança, seja em adulto. Ela precisa ser vista por profissional especializado, é o psiquiatra, e para a criança é o psiquiatra da infância. Porque esse é um diagnóstico muito importante, porque ele vai conduzir, né, ele vai dar orientações para um tratamento também muito importante. Depressão é coisa séria, depressão não é tristeza e a gente precisa saber isso. Quer saber mais? Mande sua pergunta, suas questões, suas dúvidas, suas opiniões. O Quer Saber quer falar com você.